Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre logaritmos. E nós vamos tratar aqui do tema de função logarítmica. O nosso livro-texto é o livro do Gelsiese, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, Ensino Médio. Função logarítmica. Dado um número real A, onde A é um número maior do que zero e ao mesmo tempo diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a função f de r asterisco positivo em r, ou seja, dos números reais positivos nos números reais, definida pela a função f de x igual a logaritmo de x na base a. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma função f de x igual a logaritmo de x na base a, onde esse a meu aqui, a base do logaritmo, vai ser um número maior do que zero e ao mesmo tempo diferente de 1, tá? Então, ou seja, aqui, essa base minha vão ser todos os números compreendidos entre 0 e 1 e maior do que 1. Já o meu x, eu tenho que lembrar que esse x meu aqui, que são os valores que eu coloco dentro da minha função, que é chamado de domínio, né? Esses valores de x não pode ser qualquer valor, tá? Eu sei que esse x aqui, por exemplo, ele não pode, na verdade, ser negativo e não pode ser zero. Por isso que eu estou trabalhando aqui com os números reais positivos, tá? Então, o que essa função aqui f de x igual a log de x na base a vai fazer? Ela vai associar cada número real positivo ao seu logaritmo na base a. Então, perceba que é o seguinte, dentro dessa função aqui, aonde está escrito x, eu só vou poder atribuir números reais positivos. Então, por isso que aqui ele traz o termo aqui, o real positivo. Ou seja, então aonde tem x aqui, eu só posso colocar número real, tá? Positivo, ou seja, o zero está fora e os números negativos estão fora. Então, essa função minha aqui, dentro de x, eu só posso colocar número real positivo. Isso tem que ficar bem claro, tá? E a minha base, ela vai poder, na verdade, aqui, ser número maior do que zero, desde que seja diferente de 1. Então, essa minha base só vai poder acontecer com ela aqui duas situações. A primeira, ela vai poder ser qualquer número compreendido entre 0 e 1, ou então ela vai poder ser um número maior do que 1. Então, aqui eu vou ter duas situações quando eu estiver trabalhando aqui com função logarítmica. Vai depender aqui do tipo da base, se a base for entre 0 e 1, ou se a base for maior do que 1, tá? Aqui, então, eu trago aqui para a gente aqui alguns exemplos de funções logarítmicas. f de x é igual a logaritmo de x na base 3. Essa função aqui vai associar todo número real positivo ao seu logaritmo aqui na base 3. Tem aqui logaritmo de x na base 1/3, que também vai associar qualquer número real ao seu logaritmo na base 1/3. E tem aqui o logaritmo, né, neperiano, f de x igual a ln de x. Vai associar todo número real positivo x ao seu logaritmo na base e. Tá? Então, aqui são tipos aqui de funções logarítmicas. Bom, como é que funciona agora, então, a questão do gráfico da função logarítmica? Tá? Eu sei que a função logarítmica ela é definida dos números reais positivos a todo número real. Ou seja, o que essa função faz? Vai pegar os valores de x, que são valores reais positivos, e vão associar a números reais. Então, esse x, repetindo, é todo um número real positivo. Já o y, ele vai ser um número real. Pode ser positivo, negativo ou zero. Tá?
Então, aqui como exemplo, ó, eu estou pegando uma função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Tá? Então, perceba aqui ó, que eu estou pegando aqui um caso para analisar, onde a minha função, que era escrita como sendo logaritmo de x na base a, eu estou fazendo o gráfico aqui de uma função logarítmica, onde a minha base aqui, na verdade, é igual a 2. Ou seja, eu estou pegando o caso onde a minha base é maior do que 1. Tá? Minha base aqui, na verdade, vale 2. Então, para nós fazermos aqui o gráfico da função logarítmica, eu vou construir aqui uma tabela. Tá? Então, para eu fazer o gráfico aqui no plano cartesiano, ó, eu vou ter aqui o eixo x e vou ter aqui o eixo y. Então, na verdade, eu vou fazer aqui uma tabela de pontos, onde eu vou aqui ó, atribuir o valor de x para eu achar aqui, na verdade, os valores de y. E aí, uma vez que eu tiver x e y, eu vou, na verdade, colocar no plano cartesiano, e aí, na verdade, eu vou ter o gráfico da minha função. Tá? Então, agora, ó, eu vou te dar aqui uma informação mas muito importante. Perceba que o meu logaritmo ele está na base 2. Tá? Então, quando eu for colocar aqui valor de x, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu só vou colocar aqui valores de x, valores que eu consigo colocar na base 2. Tá? Porque eu não vou utilizar a calculadora. Se eu colocar qualquer valor de x aqui, ó, que eu não consigo colocar na base 2, eu só vou conseguir resolver isso utilizando a calculadora. E eu não tenho aqui calculadora na minha mão. Então é muito importante que você tome cuidado aqui, ó. 2 cuidados. O primeiro, esse x aqui, ó, repetindo, não pode ser qualquer x. Ele tem que ser número real positivo. E além de ser positivo, tá? Tem que ser valor que eu consigo colocar aqui na base 2. Agora, lógico, se essa função minha aqui eu tivesse na base 3, eu iria colocar valores aqui que eu consigo colocar na base 3. Tá? Então, cuidado com isso aí. Ó. Então, eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Como o meu logaritmo aqui está na base 2, ó, quais os números que eu consigo colocar na base 2? Eu peguei aqui, na verdade, potências de 2, tá? Tanto inteira quanto fracionárias. Então, eu peguei aqui, ó, 1/4, meio, 1, 2, 4, 8. Esses valores aqui, ó, eles são aleatórios, mas respeitando que são números reais positivos. E, além disso, repetindo, são números que eu consigo colocar na base 2. Tá? Então, agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Quando o meu x é igual a 1/4, eu vou colocar agora aqui x aqui igual a 1/4. E eu vou achar aqui, na verdade, o valor de y. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Y não é igual a logaritmo de x na base 2? Eu posso escrever agora aqui o seguinte, ó. Que logaritmo de x na base 2 é igual a y. Então, agora eu vou jogar aqui, ó, valores para x. O primeiro valor de x aqui que eu peguei, ó, é 1/4. Então, aqui vai ficar, ó, logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a y. Aplica aqui a nossa definição. Daqui eu vou ter que 2 elevado a y é igual a 1/4. Colocando agora aqui na base 2, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Daqui eu vou ter que 2 elevado a y, vou inverter aqui, na verdade, aqui essa fração, vou mudar o sinal do expoente. 2 elevado a menos 2. Corta a base com a base, y igual a menos 2. Então, quando o meu x é 1/4, o meu y aqui vai dar menos 2. De forma análoga agora, ó, fazendo x igual a meio. Vou ter que logaritmo de meio na base 2 é igual a y. Aplico a minha definição. E eu vou ter que 2 elevado a y é igual a meio. Daqui eu posso escrever que 2 elevado a y é igual a 2. O expoente aqui é 1. Passa a ser menos 1. E daqui eu posso falar que o meu y é igual a menos 1.
Então, perceba ó, que como é que eu coloquei potências de 2, eu consigo resolver o logaritmo aplicando a definição. Tá? Por isso que é importante você tomar cuidado aqui ó, com a análise da base do logaritmo. Agora eu vou colocar aqui x igual a 1. Ó. Nós vimos que o logaritmo de 1 em qualquer base, essa continha aqui não precisa de fazer, né? Logaritmo de 1 em qualquer base, essa continha aqui vai dar 0. Ó. Tá? Depois, ó, x igual a 2. Vou ter aqui ó, logaritmo de 2 na base 2. Quando aqui eles são iguais, nós vimos aqui que esse logaritmo aqui vai dar 1. Tá? Vou colocar agora aqui, ó, x igual a 4. Então, aqui eu vou ter, ó, logaritmo de 4 na base 2 vai ser igual a y. Aplica a definição. 2 elevado a y é igual a 4. 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Esse vai embora com esse. Y igual a 2. Tá? Bom, a outra continha que eu tinha que fazer aqui, ó, era colocando aqui o x igual a 8, tá? Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó, só falta ela, né, ó? X igual a 8. Vai ficar logaritmo de 8 na base 2, que é igual a y. Aplica aqui a definição. 2 elevado a y é igual a 8. Então, daqui você vai ter que 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao cubo. Esse vai embora com esse. Y é igual a 3. Vem cá e coloco aqui. Ó. Bom, uma vez que eu preenchi essa tabelinha, lembrando, né? Ó, coloquei valores aleatórios para x, mas valores que eu consigo colocar na base 2 e valores que são números reais positivos. Montei aqui, na verdade, a minha tabela. Uma vez que eu tenho a minha tabela agora, eu vou lá no plano cartesiano e vou lançar esses pontos. Então, aqui perceba o seguinte, ó, quando x é 1/4, ele vai estar associado a menos 2. Quando x é meio, ele está associado a menos 1. Quando x é 1, está associado ao 0. Quando x é 2, está associado ao y1. Quando x é 4, está associado ao y, que é 2. E quando x é 8, está associado ao y, que é 3. Uma vez aqui que eu tenho aqui, na verdade, esses pontos, tá? Eu vou agora aqui ligar esses pontos. Tá? E aí, na verdade, eu vou obter aqui o gráfico da minha função f de x, que é igual ao logaritmo de x na base 2. Tá? E aí você vai perceber agora aqui o seguinte, ó, algumas informações importantes. Tá? Perceba que esse gráfico aqui, ó, por mais que ele aproxime aqui do eixo y, ele nunca vai encostar no eixo y. Por quê? Se ele encosta no eixo y, é sinal que o x vale 0. E lembrando, ó, o nosso domínio é reais positivos. Aqui, ó, você nunca vai ter x igual a 0. Então, por isso que ele não pode encostar aqui, na verdade, no eixo y, tá? Um outro fato aqui que chama a sua atenção, ó, é o seguinte, ó. Olha a importância aqui de você ver um gráfico, tá? O logaritmo de 1 vai dar 0. Se você pegar o logaritmo aqui ó, de qualquer número maior do que 1, esse logaritmo aqui vai dar positivo, porque sua função está acima aqui, ó, no eixo y. Agora, se você pegar aqui ó, e calcular o logaritmo de qualquer número entre 0 e 1, nesse caso aqui, ó, o seu logaritmo, na verdade, vai dar negativo. Você pode perceber aqui, ó, o 1/4 e o meio está entre 0 e 1. Por isso que o logaritmo aqui deu negativo. Tá? Bom, essa função que você está vendo aqui, ó, ela é uma função crescente. Tá? Se você vier aqui da esquerda para a direita, o seu gráfico aqui está subindo. Tá? Então, é uma função crescente. Então, é importante você perceber que quando eu peguei um gráfico, tá? Onde a base aqui ó, era maior do que 1, eu obtive, na verdade, aqui um gráfico de uma função logarítmica
E esse gráfico, na verdade, ele é um gráfico crescente. Tá? De forma análoga aqui agora, ó, eu vou fazer agora aqui um outro gráfico, só que agora eu vou pegar uma função que a base dela é meio. Ou seja, uma vez que eu tenho aqui, ó, que a minha base é igual a meio, você vai ver que essa base ela está compreendida entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer de novo aqui com esse gráfico? Tá? Então, lembrando aqui, ó, o meu x que eu vou colocar na minha tabela são números reais positivos. Como aqui eu tenho meio, o meio, na verdade, ele tem um 2 aqui nele, né? Ó? Então, novamente, ó, eu vou pensar em números que eu consigo colocar na base 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui os mesmos números, para a gente poder fazer um comparativo de um gráfico com o outro. Então, eu peguei aqui, ó, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Y é igual ao logaritmo de x na base meio. Quando aqui eu tenho que logaritmo de x na base meio é igual a y. Agora eu vou pegar aqui, ó, x igual a 1/4. Então aqui eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar logaritmo de 1/4 na base meio é igual a y. Aplico aqui a minha definição. Meio elevado a y é igual a 1/4. Então, daqui eu vou ter meio elevado a y. 1/4 nada mais é do que meio elevado ao quadrado. 1 elevado a 2 dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui eu tenho base meio e base meio. Posso cancelar. Tem aqui que o meu y aqui é igual a 2. Vou colocar aqui agora, ó, o meu x aqui igual a meio. Então, aqui vai ficar, ó, logaritmo de meio na base meio é igual a y. Aplica a definição. Meio elevado a y, que é igual a meio. Então, aqui eu tenho, ó, base meio. Quando não tem nada, o expoente é 1. Meio vai embora com meio. Tenho que o meu y aqui vale 1. Tá? Isso aqui eu já sabia que ia dar 1. Sempre que eles são iguais aqui, ó, a continha dá 1. Agora, ó, eu vou colocar aqui x igual a 1. Então, aqui eu vou obter, ó, logaritmo de 1 na base meio é igual a y. Quando você aplica aqui a definição, ó, você vai obter meio elevado a y é igual a 1. Ou seja, qual é o valor de y para que eu tenha que elevar o meio a y, a continha vai dar 1. Você vai ver que essa continha sua aqui vai ter que dar 0. Ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Agora, ó, quando eu colocar aqui x igual a 2, você vai ver agora que eu vou começar aqui a obter valor negativo. Tá? Por quê? Eu vou ter que trabalhar com a inversão de base. Então, aqui vai ter o seguinte, ó, 2 na base meio igual a y. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a y igual a, meio elevado a y, né? Mas cuidado aqui para não errar a continha. Ó. De novo aqui, ó, definição. Meio elevado a y é igual a 2. Agora sim, ó. Agora eu vou inverter aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a menos y é igual a 2. Então, agora eu vou cortar aqui esse 2 com esse 2. Vou obter que menos y é igual a 1. Multiplico por menos 1. Daí eu tenho que o meu y aqui vai valer menos 1. Pegando agora aqui, ó, x igual a 4. Logaritmo de 4 na base meio é igual a y. Aplica a definição. Meio elevado a y é igual a 4. Vou agora inverter aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a menos y. O 4 é 2 ao quadrado. Corto 2 com 2.
menos y é igual a 2. Multiplica por menos 1, y é igual a menos 2. Bom, de forma análoga, quando você fizer aqui o x igual a 8 ó, e aplicar a definição, nós vamos obter aqui ó, o valor aqui do meu y aqui igual a menos 3. Tá? Então, de posse dessa tabelinha aqui, ó, eu vou novamente lá no plano cartesiano e vou agora distribuir os pontos. Então, perceba aqui ó, que o 1/4 para x ó, está associado a y igual a 2. O x igual a meio está associado a 1. O 1 igual a meio, o x igual a 1 está associado a 0. O x igual a 2 está associado ao menos 1. X igual a 4 está associado a menos 2. E o x igual a 8 está associado ao menos 3. Tá? Tenho aqui os pontos distribuídos. Vou fazer agora aqui ligação desses pontos. E aí, na verdade, eu vou ter o gráfico aqui da minha função f de x igual ao logaritmo de x na base meio. Tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó. Esse gráfico, se você der um zoom aqui, ó, ele não vai encostar aqui no eixo y, tá? Lembrando, para encostar no eixo y, o x tem que ser igual a 0. E perceba que os números reais positivos, você nunca vai ter aqui x igual a 0. Tá? Você está pegando a parte positiva. Parte positiva exclui, na verdade, os negativos e o x igual a 0. Tá? Então, por isso que não encosta aqui. Ó. Essa função minha aqui, ó, a base está entre 0 e 1. Então, na verdade, eu tenho agora aqui uma função decrescente. Tá? E aí você vai perceber agora aqui a seguinte situação. Ó. O logaritmo de 1 é 0. Se você calcular agora aqui ó, o logaritmo de qualquer número maior do que 1, você vai ver que agora ele vai dar negativo, porque o seu gráfico está abaixo, tá? No eixo x. Quando você calcula agora aqui ó, logaritmo de números entre 0 e 1, perceba que o seu gráfico agora está na parte de cima. Vai ser positivo. Por isso que agora aqui o logaritmo de frações que eu consigo colocar na base 2 deu positivo. E logaritmos de números aqui maiores do que 1, essa continha minha aqui deu negativa. Tá? Então é importante você ter entendido aqui essa situação aqui que eu acabei de apresentar para você. Tá? Então guarde isso aí. Ó. Um gráfico de uma função logarítmica pode ser crescente ou então pode ser decrescente. Vai depender da base aí do seu logaritmo, tá? Então, diante disso, eu trago para você aqui, na verdade, algumas observações, tá? Seja f uma função definida dos reais positivos para os reais, pela lei f de x igual a log de x na base A. Se A, ou seja, se a base for maior do que 1, você vai ter uma função crescente, tá? E se a sua base estiver compreendida entre 0 e 1, você vai ter aqui uma função decrescente. Então, é muito importante aqui que você entenda que a base do logaritmo ela vai definir para você se a função é crescente ou se a função é decrescente. Tá? Um outro fato aqui, ó, importantíssimo, que eu trago para você aqui também, ó, é a comparação da função exponencial com a função logarítmica. Lá atrás, no estudo de funções, eu falei com vocês sobre função inversa. Tá? Uma função é inversa uma da outra quando você faz a composição dessas funções e você obtém, na verdade, a função identidade. O que quer dizer aqui, então? Ó? Se você pegar uma função e colocar dentro dessa função a função inversa, você vai ter a função identidade. Tá? E de forma análoga, se dentro da função inversa você colocar a sua função, você também vai ter a função identidade. Tá? E lembrando que a função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Importante isso aqui, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Eu
tenho a função f de x igual a log de x na base a, e tenho aqui uma função g de x que é igual a elevado a x. Então, perceba aqui, ó, que a base do logaritmo é a e a base da função exponencial é a. Então, agora aqui, ó, f composta com g vai dar identidade. Vamos verificar? Então, o que está acontecendo então agora aqui? Ó? Eu vou pegar minha função f e aonde está escrito x aqui, ó, eu vou colocar, na verdade, g de x. Então, vou chegar aqui, ó, pegar minha função logaritmo de x na base a, só que agora, aonde está escrito x, eu vou ter que chegar agora aqui e colocar, na verdade, quem? G de x. Mas quem que é g de x? A elevado a x. E de propriedade de logaritmo, eu posso pegar esse x aqui, ó, passar para cá multiplicando. Então, aqui vai ficar x que multiplica logaritmo de a na base a. Logaritmo de a na base a, essa continha aqui vai dar 1. Então, eu obtive, na verdade, aqui x. Ó. Tá? Então, mostrei para você aqui, ó, que a função logaritmo de x na base a e a elevado a x são uma inversa da outra. Agora, o contrário aqui, ó. Vou pegar minha função g e aonde está escrito x, ó, eu vou colocar f de x. Quem que é a função g? A elevado a x. Mas quem que é x agora? F de x. Então, vou chegar aqui e vou escrever, ó, logaritmo de x na base a. Corto esse a aqui com logaritmo e vou obter aqui x. Então, é muito importante que você saiba que a função logarítmica e a função exponencial, elas são inversa uma da outra, tá? Muito importante isso aqui que eu acabei de falar para você, tá? Bom, aqui estou te apresentando aqui, na verdade, o GeoGebra, tá? E nós vamos conversar agora aqui um pouquinho de tudo que eu falei com você aqui na aula de hoje. Primeira coisa que eu marquei aqui, ó, é a função logarítmica. Aí perceba que quando eu faço isso aqui, ó, você está visualizando aqui uma reta. Por quê? Quando o meu a é igual a zero, eu vou ter aqui, ó, g de x igual a logaritmo de x na base zero. Eu falei com você que, em hipótese alguma, essa base aqui pode ser igual a zero, tá? Um outro fato também que não pode, ó, é essa base aqui ser igual a 1. Você vai ter logaritmo de x na base 1. Vê também que você não tem gráfico aqui, ó, tá? Então, a nossa base vai poder ser números entre 0 e 1 e vai poder ter números maiores do que 1. Perceba aqui, ó, que quando eu pego aqui números maiores do que 1, ó, eu já começo a ter aqui, na verdade, o meu gráfico. Tá? E aí você vai ver aqui, ó, que quando eu pego aqui o meu a igual a 2, eu vou ter que o logaritmo de x na base 2, que é essa função aqui que eu acabei de fazer com você aqui o gráfico dela. Tá? Então, perceba aqui, ó, que quando eu vou aumentando aqui o valor da minha base, ó, eu continuo aqui tendo aqui um valor da minha função logarítmica. Tá? E ela é uma função aqui crescente. Agora é lógico aqui, ó, ela não vai encostar aqui no eixo Y. Ó. Se você começar a dar zoom aqui, ó, você vai ver que ela não encosta, tá? Então, eu já falei isso aqui para você já, que ela não vai encostar no eixo Y. Bom, então, quando a minha base é maior do que 1, eu tenho aqui uma função logarítmica crescente. Olha que legal aqui, ó. Vou pegar aqui uma função aqui de base 3. Qualquer valor aqui ou maior do que 1 para x, o seu gráfico, ó, ele está para cima. Então, o logaritmo é positivo. E quando você pega valores entre 0 e 1, o seu gráfico está abaixo. Então, esses logaritmos vão ser negativos, tá? Então, toma cuidado com isso aqui, ó. Se você tiver uma base maior do que 1, números maiores do que 1, o logaritmo é positivo, e números entre 0 e 1, o logaritmo é negativo, tá? Agora aqui, ó. Quando eu pego aqui uma base entre 0 e 1, perceba agora aqui que acontece o contrário, ó. A minha função é decrescente. Se eu pegar agora aqui valores maiores do que 1, a minha função vai estar abaixo. Então, eu vou ter, na verdade, aqui logaritmo negativo. E quando eu pego aqui valores entre 0 e 1,
o meu logaritmo aqui vai dar positivo, que deu acima, tá? Então, perceba aqui, ó, que base entre 0 e 1, o meu logaritmo é decrescente, o gráfico, e base maior do que 1, o meu logaritmo é crescente, tá? Agora, ó, eu vou fazer um paralelo aqui com você, ó, da função logarítmica com uma função exponencial. Olha que interessante aqui, olha. A função logarítmica, ela está na cor vermelha e a função exponencial ela está na cor azul. Então, perceba aqui que quando A é 2, ó, a base do logaritmo é 2 e a base da função exponencial é 2. Tá? Quando eu vou aumentando, ó, as duas funções, na verdade, mudam junto. E aí você percebe que uma, na verdade, é espelho da outra. Tá? Quando eu falo espelho da outra, é para falar que uma função é o inverso da outra. E esse espelho, tá, ó, nada mais é do que a função que é aqui, ó, identidade. Então perceba aqui, ó, que esse pontinho aqui, ó, essa reta pontilhada que você está vendo, nada mais é, na verdade, do que a função y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, na verdade, ó, a imagem, o reflexo da função azul é a função que está aqui na cor vermelha, tá? Então, na verdade, essas funções, elas são o que aqui, ó, uma inverso da outra. E aí você vai perceber agora aqui, ó, que para você enxergar o que eu falei, eu coloquei aqui, na verdade, um ponto A e um ponto B. E eu quero que você compare agora aqui as coordenadas desse ponto, ó. Perceba que o ponto A tem coordenadas -1 e 0,4. Já o ponto B, ó, ele tem coordenadas 0,4 e -1. Perceba que o que era x aqui no A, ó, virou y em B. E o que era y em A, virou x em B. Tá? Então, quando eu movimento aqui, ó, esse ponto A na função de azul, movimenta também na função de vermelho o ponto B. E você vai ver que o que é x em A é y em B, e o que é y em A é x em B. Mostra que essas funções aqui, na verdade, são, na verdade, inversas. Ela inverte o x com y. Tá? Isso vale para quando a função logarítmica é crescente, vale também aqui quando ela é decrescente. Olha lá, ó. Você vai perceber, tá? Que o meu ponto A, aqui, ó, quando ele vale, por exemplo, aqui, ó, 4,01x, é o y de B. E quando o y em A vale 0,01, é o x de B, tá? Então, saiba, tá, que uma função logarítmica e uma função exponencial, elas são uma inversa da outra, tá? É muito importante aqui que você tenha enxergado essa relação aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Isso é muito importante aí no estudo de funções, ok? Espero aí que você tenha acompanhado aqui o conteúdo da aula de hoje. Desejo aí você bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.